fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor, é a garantia da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aí nós paramos aqui. Versículo 15. Acompanhe o raciocínio do apóstolo Paulo. Por isso, por essa razão, porque vocês ouviram, vocês creram em Jesus e foram selados com o Santo Espírito da promessa, por isso, por essa razão, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, eles têm fé em quem? No Senhor Jesus. E o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graça a vós, por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Vamos lembrar aqui que Paulo é um homem que está em cadeias. Está na prisão por causa de pregar o Evangelho. Ele não está aqui pedindo para a igreja: orem por mim, intercedam por mim, para que eu tenha novamente a minha liberdade, para que eu possa ter liberdade e pregar o Evangelho. Ele não está pedindo oração por ele. Ele está dizendo, ele está compartilhando, apesar de ser um homem que está em cadeias, ele está compartilhando com os efésios da sua alegria, apesar da sua prisão, apesar das cadeias. Ele está compartilhando da sua alegria em ouvir, porque ele está ouvindo coisas boas a respeito dos efésios. Se ele estivesse ouvindo coisas ruins, mesmo em liberdade, mesmo gozando de um momento excelente na sua vida, ele ficaria triste. Porque o alvo do apóstolo Paulo, o alvo da sua vida, o objetivo da sua vida, era pregar o Evangelho e ver os resultados do seu trabalho. Mas ele está preso, então ele não está olhando para a sua situação. Quando ele ouve e vê, quando ele toma ciência de que aqueles 3 anos de trabalho árduo, pregando o Evangelho, ensinando as Sagradas Escrituras para a igreja de Éfeso, está surtindo efeito, está dando frutos, mesmo em cadeias, ele se alegra, ele fica alegre. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Porque ele fala, no versículo 15, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo. Então, ele pregou em Éfeso e está ouvindo coisas boas. Não, é um povo que tem fé em Deus, eles creem em Deus. Eles abandonaram a feitiçaria e não retornaram. Eles abandonaram o pecado e permanecem santos e fiéis ao Senhor. Isso alegrou o coração de Paulo. E também eu ouvi falar do amor que eles têm para com todos os santos, para com as igrejas, para com todos os cristãos, como eles contribuíam e como eles acolhiam, a todos os irmãos na fé. Versículo 16. Não cesso de dar graças por vós. Então ele não cessava. Ele agradecia a Deus todos os dias pela vida daqueles irmãos, dizendo: obrigado, Senhor, porque o Senhor honrou, e tem honrado a dedicação, a minha e a dos meus colaboradores. O Senhor tem abençoado esse povo em Éfeso e tem agraciado a eles com fé e com amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E pelo que Paulo orava agora? O que ele pedia para que Deus concedesse à igreja em Éfeso? Essa igreja, quem ele chama de aos santos e fiéis em Cristo Jesus. O que ele pedia a Deus nas suas orações? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento
dele. Aí eu paro, penso e pergunto a Deus: Senhor, eu tenho alcançado, eu tenho buscado esse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus? Será que a sabedoria que eu tenho recebido, ela faz parte de toda bênção, de toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo? Sim, ela faz parte. Essa sabedoria, esse espírito de sabedoria, essa revelação no pleno conhecimento, ela faz parte do pacote de toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, da qual Paulo se refere no versículo 3. Mas todos nós, queridos, necessitamos, precisamos progredir, avançar, crescer nesse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Quantos aqui me conhecem? Quantos aqui me conhecem? Será que vocês me conhecem mesmo? Vocês sabem o meu nome, conhecem a minha esposa, conhecem minhas filhas, sabem onde eu congrego, sabem que eu sou pastor. Mas quantos podem dizer que me conhecem? Só aqueles que convivem comigo diariamente. Conhecemos a Deus? É uma ilustração. Então, conhecemos a Deus? Será que o fato de um dia termos vindo à igreja, termos ouvido uma palavra que nos tocou, que nos emocionou, que fez sentido, e você disse assim: é disso que eu estou precisando, vou abraçar essa fé, vou fazer parte dessa igreja, vou aprender o que eu preciso fazer para ser abençoado, para ter meus pecados perdoados, para ser um bom cristão. E a gente pensa, como alguns alunos, se eu tirar uma nota boa, suficiente para eu passar de ano, já está bom. Se eu tirar um 7, para que estudar? Para que me dedicar para tirar um 10? Se eu tirando um 7, eu já passo de ano. E o meu objetivo é passar de ano. O meu objetivo é me formar. Se eu me formei com boas notas ou não, qual o problema? Aquele aluno que se dedicou, que se estudou, que estudou para tirar 10, ele vai receber o mesmo certificado, o mesmo diploma do aluno que tirou 7, que tirou 6, que tirou 5,5. Foi para a recuperação, tirou uma notinha melhor, passou. Vão receber o mesmo certificado. Mas o conhecimento, será que é o mesmo? Tem o mesmo pedaço de papel. Mas na vida, no dia a dia, qual que tem mais chances de progredir, ou como dizem, venceu na vida? Qual tem mais chances? O cristão, agora voltando para o contexto eclesiástico, o cristão que ora todos os dias, que lê a Bíblia todos os dias, que medita nas Sagradas Escrituras, aonde ele está? Está no trabalho, está na condução, está em casa, está praticando outras atividades, mas ele está meditando naquilo que ele ouviu no culto de domingo, naquele trecho da palavra de Deus que ele leu pela manhã, está meditando. O outro, não. Vem na igreja, assiste o culto, não de maneira atenta, concentrada, ouve a palavra, mas não aplica a palavra. Qual dos dois vai crescer na vida espiritual? Vai vencer na vida espiritual? Então, o fato que se eu estou, depois de tantos anos de igreja, engatinhando, não cresço, não desenvolvo, espiritualmente raquítico, sem disposição, sem energia, sendo levado para um lado e para o outro por todo o vento de doutrina, será que a culpa é de Deus? A culpa é da igreja? Porque a oração do pastor é fraca. Vou procurar uma igreja onde a oração lá do pastor é forte.
Será que o problema é falta de oração forte? Ou eu que não estou me dedicando? O Senhor me deu as ferramentas necessárias. E não tem nada a ver com QI. Porque os homens e as mulheres com os QIs mais elevados deste mundo, muitos deles, não todos, graças a Deus, mas a grande maioria, se diz ateu. Então não tem nada a ver com o que tem que ver com fome, sede, desejo de crescer, de desenvolver, de ter comunhão. Aí eu pergunto, será que de fato nós conhecemos a Deus? Nós temos intimidade com Ele? Nós convivemos com Ele diariamente? Ou Deus é apenas alguém, uma pessoa, de quem nós ouvimos falar todos os domingos? Vem, senta aqui, o pastor toma o púlpito, fala, lê as Escrituras, lê os Evangelhos, fala a respeito daquilo que Jesus fez, ensinou, as revelações que Deus deu aos seus apóstolos e ficou registrado nas epístolas. Vou embora. Bom. Mas não busco conhecer. Ouvimos falar, Jesus está vivo. Mas nós convivemos com Jesus como se Ele de fato estivesse vivo. Nós valorizamos essa comunhão, nós nos assentamos para conversar com Jesus. Aí o mundo olha e vê assim, o cara está maluco, não tem ninguém ali. Mas nós sabemos que tem. Jesus está vivo. Ele está aqui. E por saber isso, o apóstolo Paulo, ele ora. Ele não só dá graças a Deus pela igreja de Éfeso, como ele ora para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. E a sabedoria está desde o Éden. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Árvore da sabedoria. A obediência gera sabedoria de Deus. A desobediência gera a sabedoria, o conhecimento para o mal. E desde sempre, desde o dia da queda, a humanidade necessita desse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento. Não é um conhecimento superficial. Superficial. Quantos nós aqui conhecemos o mar? Quem conhece o mar? Acho que praticamente todo mundo já foi na praia, né? Aquele brasileiro do interior do Brasil que nunca pisou na areia de uma praia do mar. Só conhece a praia de Lagoa e de Rio. Ele diz, eu não conheço a praia, eu não conheço o mar, quero conhecer o mar. Aí ele vem, né, para o litoral do Brasil. Ah, agora eu conheço o mar. Conhece o mar? Ele entrou ali naquela praia do Forte, anda, e a água não passa do joelho. Agora eu conheço o mar. Conhece o mar? Não conhece o mar. Ninguém aqui conhece o mar. Temos alguns irmãos aqui, marinheiros, né? Que pode dizer, eu conheço o mar, sou marinheiro, né, Duarte? Já navegou pelos mares desse mundo, né, Duarte? Já esteve do outro lado do globo terrestre, então Pimenta também aí. Mas vocês podem dizer que vocês conhecem o mar? Talvez conheçam mais do que eu. Deus. O quanto que nós conhecemos de Deus, o quanto nós precisamos mergulhar no mar do Senhor, do oceano, e conhecê-lo. Vos conceda espírito de sabedoria, e queridos, precisamos, nos nossos dias, precisamos. Porque o inimigo das nossas almas, ele se transveste de anjo de luz. E nos apresenta muitas coisas como sabedoria, não só humana, mas de Deus. E se não tivermos também essa revelação do pleno conhecimento do Senhor, seremos enganados. Seremos seduzidos pelo espírito do engano que já atua neste mundo. O espírito do engano está aí, nos púlpitos de muitas igrejas.
nos canais dito cristãos, nas redes sociais, com argumentos convincentes, firmes, fortes. Mas se não for a graça e a misericórdia de Deus nos revelando, são livros que não deveriam estar nas prateleiras de livrarias evangélicas, não deveriam estar, mas lá estão. São livros de autoajuda, escritos por pessoas que nem cristãs são, se passam por cristãos, transvestidos de cristãos, mas não são. O espírito que habita neles não é o de Deus. Cantamos canções que não falam de Cristo, que não glorificam o Senhor. Mas fala de Jesus, fala lá Jesus, fala Cristo, fala de Deus, aí a gente acha que é cristão. E não é. Precisamos desse espírito de sabedoria, Senhor. E como Paulo, precisamos orar e pedir, Senhor, conceda a mim e aos meus irmãos esse espírito de sabedoria, Senhor, para que não sejamos enganados. Dá-nos, Senhor, a revelação do pleno conhecimento. Desejamos a Ti, Senhor, mais do que tudo. Sabemos que Tu és fiel e o Senhor não é homem para mentir. E que temos à nossa disposição toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E é isso que necessitamos. É isso que queremos. É isso que pedimos, Senhor. Perdoa, Deus, porque muitas vezes, na maioria das vezes, buscamos por bênçãos materiais. Somos cristãos materialistas. E nos esquecemos que, antes de tudo, somos seres espirituais. Buscamos a sabedoria deste mundo e negligenciamos a sabedoria de Deus. Rolamos, Senhor, as páginas das redes sociais, de notícia, atrás de conhecimento. Devoramos livros, estudos, mas negligenciamos, Senhor, o conhecimento que vem de Ti. Perdoa os nossos pecados e ajuda-nos, Senhor. E também a ajudar e a instruir a outros. Em nome de Jesus. Paulo tem orado, orou por Éfeso, e nós devemos orar por nós, pela nossa família, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos em Cristo, espalhados pelo mundo. Senhor, conceda a este meu irmão, a esta minha irmã, a esta igreja, as outras igrejas, ao Teu povo, Senhor, como um todo, espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento em Cristo. Versículo 18. Ele continua orando. Iluminados os olhos do vosso coração. Os olhos do nosso coração, da nossa alma, estão iluminados pela luz de Cristo? Ou existe uma névoa, ou existe uma neblina? Os nossos dias são nublados, são chuvosos. Não conseguimos discernir e ver as cores e as formas com clareza. Já não somos cegos como éramos, mas ainda não conseguimos enxergar nitidamente. Iluminados os olhos do vosso coração. Senhor, ilumina os olhos do meu coração. Dá-me o espírito de sabedoria, do pleno conhecimento de Cristo, iluminando, Senhor, os nossos olhos, os olhos do nosso coração, da nossa alma, para saberdes, sabemos, qual é a esperança do seu chamamento. Nós conhecemos a profundidade, a altura, a largura, o comprimento do nosso chamamento. Deus nos chamou, inicialmente, para nos salvar,
Mas foi só para isso? O que mais? O que significa ser cristão? O que significa ser filho de Deus? Batemos no peito e dizemos, sou filho de Deus. Mas nós conseguimos compreender com clareza o que significa a esperança desse chamamento? Para o que fomos chamados? Fomos chamados também para servir a Deus. Para a glória do seu nome, da sua graça, para o louvor da sua graça. Fomos chamados para o serviço. Não estamos aqui apenas para ter uma vidazinha boa e sermos salvos no fim da nossa vida. Irmos para o céu. Mas para saber qual é a esperança do nosso chamado, do seu chamado. Fomos chamados para falar a respeito desse evangelho que nós ouvimos, a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. Cremos nele, fomos selados com o Santo Espírito de Deus. Para saberdes, saber, precisamos saber qual a esperança do nosso chamamento. Olha o que ele diz agora, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos. Nós não somos pobres, somos ricos. O Deus que criou os céus e a terra, Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Não nos falta nada no mundo espiritual. Podemos dizer que somos milionários, trilionários. Enfim, os recursos do nosso Deus, do nosso Pai, são infinitos. Se o filho pródigo estava comendo comida de porcos, não é porque o pai não tinha comida boa para dar, é porque ele rejeitou. Ele tinha a casa do pai, tinha conforto, tinha segurança, mas tinha regras. Ele gostava de tudo que o pai oferecia, tudo que o pai lhe dava. Mas ele não queria saber das regras. Ele queria viver a sua vida, fazer as coisas da sua maneira. E aí preferiu ir embora. Foi parar no chiqueiro, no meio dos porcos. Antes, aquele pai que era rígido, que era autoritário, que ficava impondo um monte de regras, não faça isso, não faça aquilo. Agora, lá no fundo do poço, ele começa a enxergar o pai com outros olhos. E diz, e pensa, meu pai é um homem bom. Até os empregados dele são bem tratados. Eu pequei contra o meu pai. E aí ele ensaia lá um discurso, de pedido de perdão. Ele volta. Diz o texto que o pai, vendo o seu filho ao longe, aquele filho quando foi embora estava bonitão, bem tratado, corado, bombado, cheio de whey protein. Estava lá na academia, malhando, saradão, bonitão, universitário. E aí vai embora. Quando volta, bem mais magro, sujo, fedendo. Uma outra pessoa. Mas o pai reconheceu o filho de longe. Corre ao encontro do filho, abraça o filho, beija o filho. Aquele filho sujo, fedorento. Somos nós. Sem o perfume de Cristo, sem a água viva que nos lava, que nos purifica, sem o sangue de Cristo que nos perdoa nosso pecado, não tem sabonete, não tem perfume que solucione o nosso problema. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? E ele continua.
ele está pedindo a Deus, nas suas orações ele pede a Deus: Senhor, conceda a eles espírito de sabedoria, revelação do pleno conhecimento, que os seus olhos sejam iluminados, para que eles saibam qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder. Que eles entendam a suprema grandeza do poder de Deus para com os que cremos. A grandeza do seu poder, Senhor. Olhamos para as adversidades da vida, para as dificuldades, para os problemas, como os 12 espias que foram enviados por Moisés, e vemos tudo como gigantes. Nós devemos ser como Josué e Calebe. Mas quantas vezes na nossa vida eu já fiz isso? Talvez você já tenha feito, talvez esteja fazendo, vendo os problemas, as adversidades, as dificuldades da vida como gigantes. Eu sou apenas um gafanhoto. O que eu posso fazer? Eu sou insignificante. Mas porque nós estamos olhando para nós mesmos, ao invés de olharmos para a grandeza do poder do nosso Deus, que criou todas as coisas só com a palavra. Quando foi que Davi derrotou Golias? Quando foi? Em que momento a vitória de Davi se consumou, se concretizou? Em que momento? Foi quando ele acertou a pedrada? Rodou a funda, acertou a pedrada na testa, ele caiu. Davi pega a espada de Golias com dificuldade, que era muito pesada, e corta a cabeça de Golias. Proibido para menores de 12 anos. Oh my God. Foi nesse momento que a vitória de Davi se concretizou? Não foi. Sabe quando foi que Davi se tornou vitorioso? Quando ele foi lá no acampamento, o pai dele mandou: vai lá ver como é que estão seus irmãos, leve algumas coisas lá para eles, e ele chega lá e vê Golias afrontando a Deus, falando contra Deus, insultando a Deus e o seu povo. Aí Davi, um jovenzinho, não era guerreiro, não tinha estatura de guerreiro, não tinha físico de guerreiro, não tinha treinamento de guerreiro, se indignou. Quem é esse incircunciso? Quem é esse amaldiçoado para estar falando contra Deus? Eu vou lá. Me larga, me larga. Os irmãos de Davi tentando segurar. Volta, vai para casa. Volta para lá, você não tem nada que fazer aqui. Eu vou lá, vou arrebentar com esse cara. E aí ele procura Saul. Não, eu vou lá. Ele está falando contra Deus. Aí Saul vê ali uma oportunidade para criar uma situação, tentar. Não porque ele acreditasse em Davi. Não porque ele concordasse com Davi. Mas porque ele viu ali uma situação dele tirar algum proveito daquela situação. Enquanto o exército inimigo estiver de olho ali naquela luta ali, de repente a gente arma uma emboscada, a gente faz a artimanha do homem, né? A gente dá um jeito. Mas, aos olhos humanos, sem chance. Não tinha menor chance. Quem somos nós? Igreja de Nova Vida em Coelho. Quem somos nós? Para estar afrontando este mundo aí. O mundo está nos afrontando e a gente fica quietinho aqui no meu canto, na minha insignificância. Qual o poder que nós temos? Qual a força que nós temos? A suprema grandeza de seu poder. Porque nós estamos olhando para nós. O nosso Deus é do nosso tamanho. Quando na verdade não é. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o supremo Deus. Ele é o verdadeiro Deus. Ele tem o verdadeiro poder. Ele decreta. Ele levanta. Ele derruba. Sabe quando Davi venceu? Foi quando ele encarou
de baixo para cima, o gigante, e falou: tu vens contra mim, contra espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ali, Davi venceu. Foi nesse momento, no mundo espiritual, nas regiões celestiais, Davi foi vitorioso. Primeiro nós vencemos nas regiões celestiais as nossas batalhas, as batalhas de Cristo. Depois, as vitórias vão se materializar. Nós primeiro queremos ver para depois crer. Mas a ordem não é essa. Nós cremos para depois ver. Nós vencemos a batalha, as nossas lutas, as lutas de Deus, nas regiões celestiais. E depois, as vitórias vão se materializar. Pois antes de ser criado o mundo físico, o mundo espiritual já existia. E ele é mais real do que o mundo que nós vivemos. É mais real. A suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Vejam que Paulo está insistindo nesse ponto. No poder de Deus. Na eficácia, o poder de Deus é eficaz. Ele é eficiente. Produz resultado. Não é placebo. Não é algo experimental. Vamos testar para ver se dá certo? Não, já está provado desde a eternidade que a força do poder do Senhor é eficaz, é supremo, o qual, e aí ele lembra aos Efésios, aonde que a grandeza do poder de Deus e a força, a eficácia da força do seu poder se apresentou, o qual exerceu ele em Cristo. No nascimento de Cristo, foi comprovado ali a suprema e a eficácia e a força do poder de Deus, no nascimento. Em toda a sua vida. Em cada milagre que Jesus realizou. Cada milagre que Jesus realizou. O poder, a grandeza, a suprema grandeza do poder de Deus, a eficácia do poder de Deus, exerceu em Cristo, durante a sua vida e também na sua morte. O poder de Deus ele não se apresenta em cada um de nós apenas durante a nossa vida aqui, mas também após a morte. Há uma promessa de vida eterna, representada na ressurreição de Cristo. Então, em cada milagre que Jesus realizou, em cada milagre que Jesus realizou na sua vida, a nossa conversão, queridos, é um milagre. Não foi por convicção da eloquência da pessoa que falou de Jesus para você, que pregou a respeito de Jesus. Não foi. Foi poder de Deus, foi o Espírito Santo. Isso é um milagre. E quantos milagres Deus já realizou na sua vida? Se é que nós reconhecemos os milagres. Botamos, os resultados, os bons resultados que nós alcançamos em A, B, C, no médico, no tratamento, no medicamento. Foram instrumentos de Deus. Mas quem estava por trás disso tudo o tempo todo era o Senhor. Em cada coisa, em cada detalhe, da sua, da minha, da vida de cada um de nós. Então fala do poder de Deus. Versículo 20. O qual exerceu ele, Deus, em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. À sua direita. Então, a ideia é Deus assentado, Deus Pai no trono e Jesus no trono à sua direita. Símbolo de autoridade, de poder. Nós usamos a expressão, fulano é meu braço direito. É a pessoa com quem eu posso contar, com quem eu confio, a quem eu delego poder, autoridade. Quando tenho algo para fazer, eu falo com quem? Com meu braço direito.
tem coisas pesadas que eu sei que meu braço esquerdo não consegue, então eu uso o direito, para quem é destro. É uma ilustração. Então Deus o ressuscitou dentre os mortos e o fez assentar à sua direita. Aonde? Nos lugares celestiais, aonde as nossas batalhas são travadas. Versículo 21. E Jesus está, o quê? Ele está à direita de Deus e acima de todo o principado e potestade e poder. E se firmou na sua força, na sua capacidade, em si mesmo, na sua autossuficiência. Ele foi derrotado. Perdeu feio. Feio. Não vamos cometer esse erro de Davi. Vamos seguir os bons exemplos. Para que Deus nos conceda vitória nas nossas lutas. Amém? Ok. Alguém gostaria de comentar, fazer uma pergunta, complementar, algum detalhe? Não? Amém. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por este tempo em que podemos tratar a Tua palavra com respeito, com carinho, com amor. Que o texto das Sagradas Escrituras possa se tornar vida em nós. Que sejam sementes que caiam em boa terra, possa germinar, criar raiz, crescer e frutificar. Que o Senhor esteja removendo, que com a nossa participação, as pedras, protegendo e nos guardando das aves que vão tentar roubar, comer, destruir essa semente, essa palavra, mas que nós possamos guardá-la em nosso coração. E mais uma vez, como Paulo, orarmos, pedindo que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria, no pleno conhecimento de Deus, iluminando os olhos do nosso coração, nos fazendo conhecer o tamanho da nossa esperança, do nosso chamado, entendendo que o Senhor está à destra de Deus Pai, acima de todo principado, potestade, poderes, nos céus e na terra, que todas as coisas foram colocadas como estrado dos seus pés, e que nós somos corpo, somos membros do corpo de Cristo. Muito obrigado, Pai, por tudo. Ser conosco ainda nos 2 cultos que estaremos celebrando ao longo deste dia, que o Senhor possa estar se agradando dos nossos louvores, das nossas contribuições e das palavras que serão ministradas. Ser, Senhor, com os irmãos que vão estar subindo a este púlpito, abrindo as suas Bíblias e ministrando a palavra de Deus para a sua igreja. No mais, Senhor, muito obrigado por tudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Fala no versículo 15. Tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo. Então, ele pregou em Éfeso e está ouvindo coisas boas. Não, é um povo que tem fé em Deus. Eles creem em Deus. Eles abandonaram a feitiçaria e não retornaram. Eles abandonaram o pecado e permanecem santos e fiéis ao Senhor. Isso alegrou o coração de Paulo. E também eu ouvi falar do amor que eles têm para com todos os santos, para com as igrejas, para com todos os cristãos, como eles contribuíam e como eles acolhiam, né, a todos os irmãos na fé. Versículo 16. Não cesso de dar graças por vós. Então ele não cessava. Ele agradecia a Deus todos os dias pela vida daqueles irmãos, dizendo: obrigado, Senhor, porque o Senhor honrou, né, e tem honrado a dedicação, a minha e a dos meus colaboradores. O Senhor tem abençoado esse povo em Éfeso e tem agraciado a eles com fé e com amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E pelo que Paulo orava agora? O que ele pedia para que Deus concedesse ao
à igreja em Éfeso. Essa igreja, quem ele chama de aos santos e fiéis em Cristo Jesus, o que ele pedia a Deus nas suas orações? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Aí eu paro, penso e pergunto a Deus: Senhor, eu tenho alcançado, eu tenho buscado esse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus? Será que a sabedoria que eu tenho recebido, ela faz parte de toda bênção, de toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo? Sim, ela faz parte. Essa sabedoria, esse espírito de sabedoria, essa revelação no pleno conhecimento, ela faz parte do pacote de toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, a qual Paulo se refere no versículo 3. Mas todos nós, queridos, necessitamos, precisamos progredir, avançar, crescer nesse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Quantos aqui me conhecem? Quantos aqui me conhecem? Será que vocês me conhecem mesmo? Vocês sabem o meu nome, conhecem a minha esposa, conhecem minhas filhas, sabem onde eu congrego, sabem que eu sou pastor. Mas quantos podem dizer que me conhecem? Só aqueles que convivem comigo diariamente. Conhecemos a Deus? É uma ilustração. Então, conhecemos a Deus? Será que o fato de um dia termos vindo à igreja, termos ouvido uma palavra que nos tocou, que nos emocionou, que fez sentido, e você disse assim: é disso que eu estou precisando, vou abraçar essa fé, vou fazer parte dessa igreja, vou aprender o que eu preciso fazer para ser abençoado, para ter meus pecados perdoados, para ser um bom cristão. E a gente pensa, como alguns alunos, se eu tirar uma nota boa, suficiente para eu passar de ano, já está bom. Se eu tirar um 7, para que estudar? Para que me dedicar para tirar um 10? Se eu tirando um 7, eu já passo de ano. E o meu objetivo é passar de ano. O meu objetivo é me formar. Se eu me formei com boas notas ou não, qual é o problema? Aquele aluno que se dedicou, que se estudou, que estudou para tirar 10, ele vai receber o mesmo certificado, o mesmo diploma do aluno que tirou 7, que tirou 6, que tirou 5,5. Foi para a recuperação, tirou uma notinha melhor, passou. Vão receber o mesmo certificado. Mas o conhecimento, será que é o mesmo? Tem o mesmo pedaço de papel. Mas na vida, no dia a dia, qual que tem mais chances de progredir, ou como dizem, venceu na vida? Qual tem mais chances? O cristão, agora voltando para o contexto eclesiástico, o cristão que ora todos os dias, que lê a Bíblia todos os dias, que medita nas Sagradas Escrituras, aonde ele está? Está no trabalho, está na condução, está em casa, está praticando outras atividades, mas ele está meditando naquilo que ele ouviu no culto de domingo, naquele trecho da palavra de Deus que ele leu pela manhã, está meditando. O outro, não. Vem na igreja, assiste o culto, não de maneira atenta, concentrada, ouve a palavra, mas não aplica a palavra. Qual dos dois vai
crescer na vida espiritual. Vai vencer na vida espiritual. Então, o fato que se eu estou, depois de tantos anos de igreja, engatinhando, não cresço, não desenvolvo, espiritualmente raquítico, sem disposição, sem energia, sendo levado para um lado e para o outro por todo o vento de doutrina, será que a culpa é de Deus? A culpa é da igreja? Ah, porque a oração do pastor é fraca. Vou procurar uma igreja onde a oração lá do pastor é forte. Será que o problema é falta de oração forte? Ou eu que não estou me dedicando? O Senhor me deu as ferramentas necessárias. E não tem nada a ver com QI. Porque os homens e as mulheres com os QIs mais elevados deste mundo, muitos deles, não todos, graças a Deus, mas a grande maioria, se diz ateu. Então não tem nada a ver com o que tem a ver com fome, sede, desejo de crescer, de desenvolver, de ter comunhão. Aí eu pergunto, será que de fato nós conhecemos a Deus? Nós temos intimidade com Ele? Nós convivemos com Ele diariamente? Ou Deus é apenas alguém, uma pessoa, de quem nós ouvimos falar todos os domingos? Vem, sento aqui, o pastor toma o púlpito, fala, lê as Escrituras, lê os Evangelhos, fala a respeito daquilo que Jesus fez, ensinou, as revelações que Deus deu aos seus apóstolos e ficou registrado nas epístolas. Vou embora. Bom. Mas não busco conhecer. Ouvimos falar, Jesus está vivo. Mas nós convivemos com Jesus como se Ele de fato estivesse vivo. Nós valorizamos essa comunhão, nós nos assentamos para conversar com Jesus. Aí o mundo olha e vê assim, o cara está maluco, não tem ninguém ali. Mas nós sabemos que tem. Jesus está vivo. Ele está aqui. E por saber isso, o apóstolo Paulo, ele ora. Ele não só dá graças a Deus pela igreja de Éfeso, como ele ora, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. E a sabedoria está desde o Éden. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Árvore da sabedoria. A obediência gera sabedoria de Deus. A desobediência gera a sabedoria, o conhecimento para o mal. E desde sempre, desde o dia da queda, a humanidade necessita desse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento. Não é um conhecimento superficial. Superficial. Quantos nós aqui conhecemos o mar? Quem conhece o mar? Acho que praticamente todo mundo já foi na praia, né? Aquele brasileiro do interior do Brasil que nunca pisou na areia de uma praia no mar. Só conhece a praia de Lagoa e de Rio. Eu não conheço a praia, eu não conheço o mar, quero conhecer o mar. Aí ele vem, né, para o litoral do Brasil. Ah, agora eu conheço o mar. Conhece o mar? Ele entrou ali naquela praia, Praia do Forte, anda, e a água não passa do joelho. Agora eu conheço o mar. Conhece o mar? Não conhece o mar. Ninguém aqui conhece o mar. Temos alguns irmãos aqui, marinheiros, né? Que pode dizer, eu conheço o mar, sou marinheiro, né, Duarte? Já navegou pelos mares desse mundo, né, Duarte? Já esteve do outro lado do globo terrestre, tem um Pimenta também aí. Mas vocês podem dizer que vocês conhecem o mar? Talvez conheçam mais do que eu. Deus. O quanto que nós conhecemos de Deus, o quanto nós precisamos mergulhar no mar do Senhor, do oceano, e conhecê-lo. Vos conceda espírito de sabedoria, e queridos, precisamos, nos nossos dias, precisamos. Porque o inimigo das nossas almas, ele se transveste de
anjo de luz. E nos apresenta muitas coisas como sabedoria, não só humana, mas de Deus. E se não tivermos também essa revelação do pleno conhecimento do Senhor, seremos enganados. Seremos seduzidos pelo espírito do engano que já atua neste mundo. O espírito do engano está aí, nos púlpitos de muitas igrejas, nos canais dito cristãos, nas redes sociais, com argumentos convincentes, firmes, fortes. Mas se não for a graça e a misericórdia de Deus nos revelando, são livros que não deveriam estar nas prateleiras de livrarias evangélicas, não deveriam estar, mas lá estão. São livros de autoajuda, escritos por pessoas que nem cristãs são, se passam por cristãos, transvestidos de cristãos, mas não são. O espírito que habita neles não é o de Deus. Cantamos canções que não falam de Cristo, que não glorificam o Senhor. Mas fala de Jesus, fala lá Jesus, fala Cristo, fala de Deus, aí a gente acha que é cristão. E não é. Precisamos desse espírito de sabedoria, Senhor. E como Paulo, precisamos orar e pedir, Senhor, conceda a mim e aos meus irmãos esse espírito de sabedoria, Senhor, para que não sejamos enganados. Dá-nos, Senhor, a revelação do pleno conhecimento. Desejamos a Ti, Senhor, mais do que tudo. Sabemos que Tu és fiel e o Senhor não é homem para mentir. E que temos à nossa disposição toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E é isso que necessitamos. É isso que queremos. É isso que pedimos, Senhor. Perdoa, Deus, porque muitas vezes, na maioria das vezes, buscamos por bênçãos materiais. Somos cristãos materialistas. E nos esquecemos que, antes de tudo, somos seres espirituais. Buscamos a sabedoria deste mundo e negligenciamos a sabedoria de Deus. Rolamos, Senhor, as páginas das redes sociais, de notícia, atrás de conhecimento. Devoramos livros, estudos, mas negligenciamos, Senhor, o conhecimento que vem de Ti. Perdoa os nossos pecados e ajuda-nos, Senhor. E também a ajudar e a instruir a outros. Em nome de Jesus. Paulo tem orado, orou por Éfeso, e nós devemos orar por nós, pela nossa família, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos em Cristo, espalhados pelo mundo. Senhor, conceda a este meu irmão, a esta minha irmã, a esta igreja, às outras igrejas, ao teu povo, Senhor, como um todo, espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento em Cristo. Versículo 18. Ele continua orando. Iluminados os olhos do vosso coração. Os olhos do nosso coração, da nossa alma, estão iluminados pela luz de Cristo. Ou existe uma névoa, ou existe uma neblina. Os nossos dias são nublados, são chuvosos. Não conseguimos discernir e ver as cores e as formas com clareza. Já não somos cegos como éramos, mas ainda não conseguimos enxergar nitidamente. Iluminados os olhos do vosso coração. Senhor, ilumina os olhos do meu coração.
Dá-me o espírito de sabedoria, do pleno conhecimento de Cristo, iluminando, Senhor, os nossos olhos, os olhos do nosso coração, da nossa alma, para saberdes. Sabemos qual é a esperança do seu chamamento. Nós conhecemos a profundidade, a altura, a largura, o comprimento do nosso chamamento. Deus nos chamou, inicialmente, para nos salvar. Mas foi só para isso. O que mais? O que significa ser cristão? O que significa ser filho de Deus? Batemos no peito e dizemos, sou filho de Deus. Mas nós conseguimos compreender com clareza o que significa a esperança desse chamamento? Para o que fomos chamados? Fomos chamados também para servir a Deus, para a glória do seu nome, da sua graça, para o louvor da sua graça. Fomos chamados para o serviço. Não estamos aqui apenas para ter uma vidazinha boa e sermos salvos no fim da nossa vida. Irmos para o céu, mas para saber qual é a esperança do nosso chamado, do seu chamado. Fomos chamados para falar a respeito desse evangelho que nós ouvimos, a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. Cremos nele, fomos selados com o Santo Espírito de Deus. Para saberdes, saber. Precisamos saber qual a esperança do nosso chamamento. Olha o que ele diz agora. Qual a riqueza da glória de sua herança nos santos. Nós não somos pobres. Somos ricos. O Deus que criou os céus e a terra, Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Não nos falta nada no mundo espiritual. Podemos dizer que somos milionários, trilionários. Enfim, os recursos do nosso Deus, do nosso Pai, são infinitos. Se o filho pródigo estava comendo comida de porcos, não é porque o pai não tinha comida boa para dar, é porque ele rejeitou. Ele tinha a casa do pai, tinha conforto, tinha segurança, mas tinha regras. Ele gostava de tudo que o pai oferecia, tudo que o pai lhe dava. Mas ele não queria saber das regras. Ele queria viver a sua vida, fazer as coisas da sua maneira. E aí preferiu ir embora. Foi parar no chiqueiro, no meio dos porcos. Antes, aquele pai que era rígido, que era autoritário, que ficava impondo um monte de regras, não faça isso, não faça aquilo. Agora, lá no fundo do poço, ele começa a enxergar o pai com outros olhos. E diz, e pensa, meu pai é um homem bom. Até os empregados dele são bem tratados. Eu pequei contra o meu pai. E aí ele ensaia lá um discurso, pedido de perdão. Ele volta. Diz o texto que o pai, vendo seu filho ao longe, aquele filho quando foi embora estava bonitão, bem tratado, corado, bombado, cheio de whey protein. Estava lá na academia, malhando, saradão, bonitão, universitário. E aí vai embora. Quando volta, bem mais magro, sujo, fedendo. Uma outra pessoa. Mas o pai
reconheceu o filho de longe. Corre ao encontro do filho, abraça o filho, beija o filho. Aquele filho sujo, fedorento. Somos nós. Sem o perfume de Cristo, sem a água viva que nos lava, que nos purifica, sem o sangue de Cristo que nos perdoa nosso pecado, não tem sabonete, não tem perfume que solucione o nosso problema. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? E ele continua. Ele está pedindo a Deus, nas suas orações, ele pede a Deus: Senhor, conceda a eles espírito de sabedoria, revelação do pleno conhecimento, que os seus olhos sejam iluminados, para que eles saibam qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder. Que eles entendam a suprema grandeza do poder de Deus para com os que cremos. A grandeza do seu poder, Senhor. Olhamos para as adversidades da vida, para as dificuldades, para os problemas, como os 12 espias que foram enviados por Moisés, e vemos tudo como gigantes. Mas devemos ser como Josué e Calebe. Mas quantas vezes na nossa vida eu já fiz isso? Talvez você já tenha feito, talvez esteja fazendo, vendo os problemas, as adversidades, as dificuldades da vida como gigantes. Eu sou apenas um gafanhoto. O que eu posso fazer? Eu sou insignificante. Mas porque nós estamos olhando para nós mesmos, ao invés de olharmos para a grandeza do poder do nosso Deus, que criou todas as coisas só com a palavra. Quando foi que Davi derrotou Golias? Quando foi? Em que momento a vitória de Davi se consumou, se concretizou? Em que momento? Foi quando ele acertou a pedrada? Rodou a funda, acertou a pedrada na testa, ele caiu. Davi pega a espada de Golias com dificuldade, que era muito pesada, e corta a cabeça de Golias. Proibido para menores de 12 anos. Oh my God. Foi nesse momento que a vitória de Davi se concretizou? Não foi. Sabe quando foi que Davi se tornou vitorioso? Quando ele foi lá no acampamento, o pai dele mandou: vai lá ver como é que estão seus irmãos, leve algumas coisas lá para eles, e ele chega lá e vê Golias afrontando a Deus, falando contra Deus, insultando a Deus e o seu povo. Aí Davi, um jovenzinho, não era guerreiro, não tinha estatura de guerreiro, não tinha físico de guerreiro, não tinha treinamento de guerreiro, se indignou. Quem é esse incircunciso? Quem é esse amaldiçoado para estar falando contra Deus? Eu vou lá. Me larga, me larga. Os irmãos de Davi tentando segurar. Volta, vai para casa. Volta para lá, você não tem nada que fazer aqui. Eu vou lá, vou arrebentar com esse cara. E aí ele procura Saul. Não, eu vou lá. Ele está falando contra Deus. Aí Saul vê ali uma oportunidade para criar uma situação, tentar. Não porque ele acreditasse em Davi. Não porque ele concordasse com Davi. Mas porque ele viu ali uma situação deles tirar algum proveito daquela situação. Enquanto o exército inimigo estiver de olho ali naquela luta ali, de repente a gente arma uma emboscada, a gente faz a artimanha do homem, né? A gente dá um jeito. Mas, aos olhos humanos, sem chance. Não tinha menor chance. Quem somos nós? Igreja de Nova Vida em Coelho. Quem somos nós? Para estar afrontando este mundo aí. O mundo está nos afrontando e a gente fica quietinho aqui no meu canto, na minha insignificância.
Qual o poder que nós temos? Qual a força que nós temos? A suprema grandeza de seu poder. Porque nós estamos olhando para nós. O nosso Deus é do nosso tamanho, quando na verdade não é. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o supremo Deus. Ele é o verdadeiro Deus. Ele tem um verdadeiro poder. Ele decreta. Ele levanta. Ele derruba. Sabe quando Davi venceu? Foi quando ele encarou de baixo para cima o gigante e falou: tu vens contra mim, contra espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ali Davi venceu. Foi nesse momento, no mundo espiritual, nas regiões celestiais, Davi foi vitorioso. Primeiro nós vencemos nas regiões celestiais as nossas batalhas, as batalhas de Cristo. Depois, as vitórias vão se materializar. Nós primeiro queremos ver para depois crer. Mas a ordem não é essa. Nós cremos para depois ver. Nós vencemos a batalha, as nossas lutas, as lutas de Deus, nas regiões celestiais. E depois, as vitórias vão se materializar. Pois antes de ser criado o mundo físico, o mundo espiritual já existia. E ele é mais real do que o mundo que nós vivemos. É mais real. A suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Vejam que Paulo está insistindo nesse ponto. No poder de Deus. Na eficácia, o poder de Deus é eficaz. Ele é eficiente. Produz resultado. Não é placebo. Não é algo experimental. Vamos testar para ver se dá certo? Não, já está provado desde a eternidade que a força do poder do Senhor é eficaz. É supremo. O qual, e aí ele lembra aos Efésios, aonde que a grandeza do poder de Deus e a força, a eficácia da força do seu poder se apresentou. O qual exerceu ele em Cristo. No nascimento de Cristo, foi comprovado ali a suprema e a eficácia e a força do poder de Deus, no nascimento. Em toda a sua vida. Em cada milagre que Jesus realizou. Cada milagre que Jesus realizou. O poder, a grandeza, a suprema grandeza do poder de Deus, a eficácia do poder de Deus, exerceu em Cristo, durante a sua vida e também na sua morte. O poder de Deus ele não se apresenta em cada um de nós apenas durante a nossa vida aqui, mas também após a morte. Há uma promessa de vida eterna, representada na ressurreição de Cristo. Então, em cada milagre que Jesus realizou, em cada milagre que Jesus realizou na sua vida, a nossa conversão, queridos, é um milagre. Não foi por convicção da eloquência da pessoa que falou de Jesus para você, que pregou a respeito de Jesus. Não foi. Foi poder de Deus, foi o Espírito Santo. Isso é um milagre. E quantos milagres Deus já realizou na sua vida? Se é que nós reconhecemos os milagres. Botamos, os resultados, os bons resultados que nós alcançamos em A, B, C, no médico, no tratamento, no medicamento. Foram instrumentos de Deus. Mas quem estava por trás disso tudo o tempo todo era o Senhor. Em cada coisa, em cada detalhe, da sua, da minha, da vida de cada um de nós. Então fala do poder de Deus. Versículo 20. O qual exerceu ele, Deus, em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita
nos lugares celestiais. À sua direita. Então, a ideia é Deus assentado, Deus Pai no trono e Jesus no trono à sua direita. Símbolo de autoridade, de poder. Nós usamos a expressão, fulano é meu braço direito. É a pessoa com quem eu posso contar, com quem eu confio, a quem eu delego poder, autoridade. Quando tenho algo para fazer, eu falo com quem? Com o meu braço direito. Tem coisas pesadas que eu sei que meu braço esquerdo não consegue, então eu uso o direito para quem é destro. É uma ilustração. Então Jesus está... Deus o ressuscitou dentre os mortos e o fez assentar à sua direita. Aonde? Nos lugares celestiais, aonde as nossas batalhas são travadas.